evidências emergentes e análise crítica. Ou seja, nós vamos ter uma postura crítica. Já de antemão, vou dizer para vocês, vamos ter uma postura crítica. Aqui é a minha declaração de conflito de interesse, em conformidade com a resolução do CFM. Não tem nenhum conflito de interesse para essa aula. Eu não recebo financiamento da indústria já há vários anos. E minhas relações institucionais são com a Universidade Federal de São Paulo e com a SPDM. Quando a gente se aproxima de um tema, isso é uma frase ou uma ideia do Bertrand Russell, que é um filósofo inglês, filósofo e matemático inglês, que ele dizia assim: quando você se aproxima de um tema, especialmente um tema que foi refletido por alguém importante, alguém com capacidade intelectual, você deve ter uma atitude humilde e pensar assim: poxa, deixa eu me aproximar desse tema com muita paixão, com muita vontade de aprender, porque se outras pessoas inteligentes, interessadas, se aproximaram desse tema e gostaram, vale a pena eu fazer isso também. Então, esse é um primeiro estado de espírito diante de um conhecimento e uma informação nova. Mas aí depois tem um segundo estado de espírito, que é falar assim: peraí, na vida ninguém está 100% certo, as nossas melhores ideias já foram provadas erradas, então deixa eu ser muito crítico com essa ideia, que agora eu estou artificialmente apaixonado. Então a gente vai tentar fazer esse caminho. E nessa história, quem pensou muito sobre isso e a quem a gente deve essa onda dos agonistas de GLP-1? Ao professor Daniel Joshua Drucker, professor da Universidade de Toronto e do Hospital Monte Sinai, que foi o cara que descobriu GLP-1. Ele ganhou já vários prêmios e é um fortíssimo candidato a ganhar um Nobel nos próximos anos. Ele publicou na Science, ano passado, o seguinte: os agonistas de GLP-1, o papel para além da obesidade e do diabetes. É um paper que saiu na Science. E os principais, ele deu muito destaque para doenças neurológicas e neuropsiquiátricas. Como esse sendo um campo muito promissor para o futuro da utilização desses medicamentos. Transtorno por uso de substâncias, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, transtornos do humor, comportamentos compulsivos. Se a gente for esmiuçar a distribuição dos receptores de GLP-1 no cérebro, no sistema nervoso central, então tem uma alta expressão no hipotálamo. Está tudo certo. O hipotálamo, na questão de regulação da fome, está perfeito. É isso mesmo, é o principal. E a concentração é alta no hipotálamo. No tronco cerebral também é uma concentração alta, que tem a ver com a saciedade. No córtex pré-frontal, uma expressão moderada. Área tegmental ventral e o núcleo accumbens, uma densidade baixa. Mas tem. Qual que é o problema desses achados neurobiológicos? É que, para funcionar para a dependência, você esperaria que fosse uma concentração maior nessas vias relacionadas à recompensa. Então, isso é um paradoxo que talvez indique para a gente que o mecanismo de ação seja mais complexo do que simplesmente esses efeitos diretos no sistema de recompensa. Como é que essa baixa densidade produz efeitos comportamentais significativos na área tegmentar ventral e no núcleo accumbens? Será que a gente tem evidência? A gente está fazendo a análise crítica. Então, você tem estudos com modelos animais. Começou a ser utilizado os modelos animais. E aí eles tentaram dizer o seguinte: vamos provar que não é só esvaziamento gástrico pela náusea. Vamos fazer no ratinho direto intratecal. Então, eu tenho certeza que está agindo só no cérebro. Então, diminui o consumo de substâncias, diminuiu a autoadministração de cocaína, diminuiu a busca e recaída de uso de nicotina. Para opioides foi limitado. E os mecanismos propostos foram essa modulação, a redução da liberação de dopamina no núcleo accumbens, essa questão da saciedade, né, em relação à busca da substância, e um possível efeito neuroprotetor de neuroplasticidade. Só que modelos animais, vocês sabem, têm muitas limitações. Estudos em modelos animais, de cada... quantos deles se traduzem para a prática clínica? Muito poucos. Muito poucos. Então, os modelos de dependência não capturam a complexidade humana. Dependência, transtornos relacionados ao uso de substância, eles são transtornos biopsicossociais. Então, é difícil você pensar no modelo animal, ainda que seja muito útil para pesquisas, né, para exploração,
É difícil você traduzir isso diretamente. Foram utilizadas dosagens suprafisiológicas, né, e no modelo animal se faz isso, né, até para você entender o efeito em diferentes dosagens. A duração dos estudos diferentes, muita variabilidade de linhagens de modelos animais, e essa ausência dos fatores psicossociais. Então, resultados promissores, mas que precisam de validação clínica. Agora, em 2025, saiu no JAMA o primeiro ensaio clínico de agonistas de GLP-1 para transtorno de álcool, de uso de álcool. O que a gente encontrou? Então, uma amostra de 48 pessoas, é um estudo de fase 2, duplo cego, placebo controlado, e houve, sim, uma redução tanto na concentração alcoólica na saliva, quanto nas escalas de consumo. Então, esse é um achado, primeiro achado, no ensaio clínico randomizado, fortalecendo essa hipótese. Excelente, a gente está no caminho certo, tem uma evidência, mas não deixa de ser uma amostra pequena, duração limitada de 6 semanas, e uma população específica de universitários. E outras substâncias? Aí você tem um estudo retrospectivo, um coorte retrospectivo para cannabis, com 85 mil pessoas. Veja, mas é um coorte retrospectivo, não é um ensaio clínico, é um coorte retrospectivo. Encontrou, de fato, uma redução da incidência de transtorno relacionado ao uso de cannabis e na recorrência do transtorno de uso de cannabis. Então, foi um achado com tamanho de efeito bom, mas é um estudo de coorte retrospectivo. Outras substâncias. Opioides. Relatos de casos anedóticos. Cocaína, apenas estudos pré-clínicos. Nicotina, resultados contraditórios. Anfetaminas, dados insuficientes. Em termos de... É muito interessante, né? Porque tem tanta informação nas redes sociais e tem tão poucos dados. Na prática, todos nós estamos atendendo pacientes usando agonistas de GLP-1. E, curiosamente, a impressão não sistematizada é que, as pessoas gostam de usar, em que pesam os efeitos colaterais, e as pessoas sentem benefício para o uso de substâncias. O quanto isso se traduz para a evidência? Muito pouco. É só uma direção, mas o que deve guiar a gente, até em termos de parcimônia, né? Veja, a gente tem medicamentos aprovados. Para que a gente faça uso de medicações off-label, isso precisa ter uma justificativa clara. Não dá para traduzir a nossa impressão anedótica para uma realização de medicina baseada em evidências. Por outro lado, é um medicamento que está aprovado, etc. E boa parte dos nossos pacientes tem obesidade, tem diabetes tipo 2, então há uma corrente de pensamento que fala assim, por que não, já que o paciente quer, tem indicação na comorbidade clínica geral, por que não tentar? Esse é um tipo de reflexão. Mas continuando na análise crítica metodológica. Então, a gente tem só um ensaio clínico randomizado, com semaglutida. Veja que a dose utilizada, esse também é um outro ponto. Qual que é a dose que funcionaria para transtornos relacionados às substâncias? Não sei. O que foi testado foi 1 miligrama. Quem está usando, ou tem pacientes que usam, sabe que para diabetes a gente utiliza, normalmente chega a 2,4. Então, será que mais é melhor? Será que mais é pior? Não sei, a gente não sabe. A gente efetivamente não sabe. Então, tem um viés de seleção. O paciente que tem condição de utilizar semaglutida ou outro agonista é um paciente que tem mais acesso a cuidados de saúde, né? Então, por exemplo, nesses estudos de cannabis, que são coorte retrospectivo, um estudo puramente observacional, será que esse confundidor de acesso à saúde não foi determinante para os resultados? Viés de detecção, muitos com autorrelatos, não tinham biomarcadores. Tem uma coisa do ensaio clínico que é o seguinte, é muito difícil fazer duplo cego para os agonistas de GLP-1. Porque quase todo mundo do grupo experimental vai ter náusea e quase todo mundo que vai tomar uma injeçãozinha de alguma coisa não vai ter náusea. Então, assim, é difícil garantir o cegamento nesse ensaio clínico. Causalidade ainda não bem estabelecida, existe muita contradição nos achados neurobiológicos dos mecanismos moleculares, generalização limitada e precisa de ensaios clínicos randomizados robustos para confirmar.